Tangente de um ângulo negativo. Então, temos aqui a tangente de um número de um ângulo negativo. Assim como tivemos o seno de um ângulo negativo e o cosseno de um ângulo negativo, também vamos fazer com a tangente de um número negativo. Relembrando que a tangente de um determinado ângulo, chamado x, é o valor de seno deste ângulo dividido pelo cosseno deste ângulo. Portanto, a tangente de um número negativo será o seno deste ângulo negativo, que divide o cosseno deste ângulo negativo. E, em vídeos passados, aprendemos que seno de um ângulo negativo é equivalente a menos seno deste ângulo, e o cosseno de um ângulo negativo é igual a cosseno deste ângulo positivo. E vamos substituir aqui. Portanto, podemos dizer que a tangente deste ângulo negativo é equivalente a seno do ângulo negativo. Seno deste ângulo negativo equivale a menos seno de x, que divide o cosseno de um ângulo negativo. Cosseno de um ângulo negativo também pode ser representado por cosseno de x, cosseno de x. E podemos, então, concluir que a tangente de um número negativo, de um ângulo negativo, é igual a menos seno de x por cosseno de x. Seno de um ângulo que divide pelo cosseno de um ângulo é a tangente deste ângulo. Então, aqui, desenvolvemos a tangente de um ângulo negativo, onde concluímos que a tangente de um ângulo negativo é igual a menos a tangente deste ângulo. E aqui, definimos, então, a tangente de um ângulo negativo. Eu vos convido a assistir outros tutoriais e outros exemplos em matemática no site tariasplus.com.